Olá, 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 pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra estar aqui falando com vocês hoje, né? Minha primeira oportunidade aqui no Monster, agradecer a oportunidade, ao professor Davi, a toda essa equipe maravilhosa. Vejo aí o trabalho abnegado de todos aí, muito comprometidos. E me sinto muito honrado por estar aqui, fazendo parte desse grupo, nesse projeto, que é um projeto de mudança de vidas. E eu acredito nisso porque eu sou fruto disso. Vamos lá. Eu me chamo Jorge Caldeira, sou delegado de polícia, na Polícia Civil de Minas Gerais, já delegado há 11 anos, concurseiro, outrora, né, em outros tempos, hoje professor, apaixonado pelo direito penal, vivendo esse momento, né, que vocês também aí estão vivendo, de preparação, de muita angústia, muita incerteza. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: acreditem, né, muito mais do que estudar, se preparar, é preciso acreditar. Não é um caminho fácil para ninguém. Neste percurso até a sua aprovação, muitas dificuldades ocorrerão, muitos percalços, muita gente dizendo, você não vai dar muito certo, né, o tempo vai passar para você como passa para todo mundo. Né, a gente perde mais concursos do que consegue ser aprovados, mas é preciso ter fé e acreditar que dá certo, porque deu certo para mim, dá certo para muitos colegas, dá certo para muita gente, basta você se empenhar. Inclusive hoje, até na minha rede social, deixar aqui para vocês, o delegado Jorge Caldeira, lá no Instagram, a gente posta muito conteúdo bacana, muita informação interessante sobre concurso, sobre polícia. Digo a vocês que, né, ser policial é uma paixão. Eu costumo dizer para todos que eu sou muito abençoado, né, porque nós que estamos nos concursos, né, nós que somos aprovados nos concursos que tanto almejamos, a gente é feliz, trabalha feliz e é remunerado por isso. E eu acredito que é isso que vocês devem estar buscando para vocês, e podem ter absoluta certeza, dá certo, vale a pena estudar. Falar de fé é algo complicado, né? Sobretudo no momento que nós estamos vivendo hoje, aí aqui nessa nossa conversa inicial, sobretudo falar de fé num momento onde nós estamos aí vivendo uma realidade paralela, né? Algo muito diferente. Porque se algum tempo atrás alguém nos dissesse que viveríamos o que nós estamos vivendo hoje, as pessoas diriam que era a teoria do apocalipse, né? E num mundo onde, normalmente, as pessoas estão aí muito afetas ao ter, a gente costuma parar e pensar sobre isso. E eu estou dizendo isso porque vou chegar na conclusão, vocês vão entender. É preciso mudar de hábitos, eu acho que é preciso mudar de visão sobre a vida. E essa pandemia vem nos mostrando isso, nós que temos perdido tantas pessoas aí, infelizmente, né, fruto dessa loucura. Mudar, penso eu, né, a gente respeita as opiniões do contrário, mas penso eu que essa pandemia veio a nos ensinar que é preciso ter um olhar diferente, nos preocuparmos com outras questões, nos preocuparmos mais com as pessoas. E para você que pensa em fazer concurso, é preciso que você avalie por que fazer concurso público. Muito mais do que o cargo, muito mais do que o salário, saiba que no serviço público hoje, a grande demanda e a demanda real é pelo cuidado para com as pessoas, né? Nós, servidores, hoje, estamos aí realmente para servir. Muito mais do que ser funcionário público, é importante ser servidor. Então, ter esse olhar um pouco mais humano, um pouco mais voltado para o próximo, é que faz com que toda a carreira seja brilhante e ela seja, né, muito boa para quem está exercendo, porque né, com essas últimas mudanças do sistema previdenciário, aí, você que ingressar no seu concurso vai ter que ficar no mínimo 25 anos trabalhando. Imagina só, que loucura trabalhar naquilo que a gente não gosta, ou que a gente acha que é mais ou menos legal. Então é importante você ter gostado do que você faça. Então escolha bem o seu concurso, tenha boas estratégias. Estudar não é algo fácil, e tudo conspira contra estudar. Para que você tenha sucesso no seu concurso, é importante dizer, você precisa primeiro fazer um trato com você mesmo, de dizer, olha, eu preciso estudar, eu vou me dedicar para isso. Porque muito mais do que motivação, foi algo que eu postei na minha rede social hoje, muito mais do que motivação, é preciso dedicação. E dedicar-se é ter disciplina, de todos os dias estar ali, acordar nos mesmos horários,
montar sua metodologia de trabalho, sua metodologia de estudo. E isso é muito bacana, porque o professor Davi, outro dia, fez aqui uma live falando sobre isso, sobre metodologia de estudo. Existem vários caminhos. Você vai ter que se adaptar. Você vai criar o seu ambiente, a sua metodologia. Às vezes vai ser preciso alterar, porque você deixa de ser produtivo. Estudar, como eu digo, não é algo fácil, porque é algo que nos abstrai do mundo como um todo, e tudo no mundo nos chama atenção muito mais do que estudar. Então, às vezes, você está em casa estudando aí, com toda dificuldade, cansado, late o cachorro na rua de trás, o cachorro do vizinho, a nossa mente vai para lá. Então, é preciso que você tenha plena consciência de que você vai ter que ir ajustando o seu caminho. E é um voo de ajustes, né? Você precisa decolar e vai ajustando o teu voo até o seu objetivo. Quem estuda para concurso não estuda para passar, estuda até passar. Eu passei isso na minha vida e eu digo que é parte da minha vivência, por isso eu digo para vocês, vale a pena. Nós vamos falar hoje aqui de algo que eu sou particularmente apaixonado, que é o direito penal. Nós estamos aí com diversos editais abertos, né? Editais aí que vem exigindo, né, nível superior em algumas carreiras, e aí eu preciso dizer para você que isso é uma realidade. Quando a gente fala de um edital que exige dos seus candidatos a formação em nível superior, nós estamos dizendo de candidatos que vêm aí muito bem preparados. E você que está se preparando aí para concurso, saiba que você vai pegar aí profissionais de diversas áreas, né? Como existem concursos aí que estão pedindo noções, né? Noções de direito penal. Esqueçam noções. Conhecimento profundo. Porque nós vamos ter profissionais aqui graduados em direito, pós-graduados em direito, concorrendo com você. Então, é preciso que você se prepare num nível de profundidade tal que a sua prova vai te exigir. E é preciso, né, deixar bem claro que aqui nós estamos falando para o Brasil inteiro, né? A pandemia trouxe essa dificuldade de termos acesso às pessoas, mas trouxe também a facilidade. Está aí o Monster Concursos levando conhecimento para dentro da sua casa. Você precisa hoje nem sair de casa, você estuda em casa. Em outras oportunidades, vou contar um pouco da minha história. Lá, quando eu me preparava, em 2004, né, não existia nem o sistema telepresencial. Era preciso fazer cursinho presencial. Mas, enfim, esse é um outro momento, nós vamos falar sobre. Vamos dar boa noite à turma aí. Vamos ver quem está ali, ó. Monique, Poliana, o Vinícius, né, o pessoal dando boa noite. Galera de Feira de Santana, lá na Bahia. Ó, dizer para vocês que eu, como delegado de polícia, trabalhei ali na divisa da Bahia, no Nordeste de Minas, a galera de Almenara. Né, estive lá por um longo período, 3 anos e 8 meses, e a turma da Bahia está aí, estudando para concurso. Bom, pessoal, eu queria dizer para vocês aí sobre essa questão, né, da exigência dos concursos com relação ao nível superior. Então, fique atento, a sua concorrência não vai ser uma concorrência qualquer, concorrência pesada, por isso é preciso estudar muito, estudar com afinco. Vamos lá, vamos falar sobre direito penal hoje, e estudar o direito penal exige da gente uma certa complexidade, porque a gente não pode brincar de conhecer o direito penal, ou a gente conhece ou não conhece. Tá? E eu quero dizer para vocês que o direito penal ele é dividido, né, em dois mundos, a parte geral versus parte especial. Quando nós falamos de parte geral, nós temos aqui 2 mundos. Nós temos aqui uma divisão de cabeça, eu assim intitulo, cabeça, corpo e membro. Teoria da norma, teoria do crime e teoria da pena. Cabeça, corpo, membro. A parte especial é onde estão descritos os crimes. Mas, enfim,
Hoje, nós vamos tratar desse mundo aqui, ó. Parte geral. Sobretudo o que tem sido exigido nos concursos, basicamente teoria da norma. Porém, penso eu que, quando o concurso ele também te exige elementos da parte especial, como crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida e crimes contra a administração pública, ele exige de você, sem sombra de dúvidas, profundo conhecimento de aplicabilidade da teoria do crime. E teoria do crime não é algo muito simples de entender. Até pelo seguinte, eu costumo dizer que, quando a gente fala de teoria do crime, a gente tem que se preparar aqui, e eu quero deixar isso para vocês de forma muito tranquila, que é o seguinte, nós vamos brincar aqui de mergulho em águas profundas. Tá? Quando a gente fala de mergulho em águas profundas, nós estamos falando aí de mergulhar grandes profundidades. E para mergulhar grande profundidade, a gente precisa ter estratégia. Né? Eu não sei se todos entenderam aqui do que eu estou dizendo, mas quando a gente fala assim, vocês já viram falar de mergulho em apneia? Né? O atleta ele se posiciona aqui no nível do mar, né? na flor da água, ele faz a ingestão de certa quantidade de ar e mergulha, mergulho livre, vai até determinada profundidade. E quando eu falo que esse mergulho, muito mais do que algo físico, ele precisa de uma estratégia, porque é o seguinte, é a profundidade da teoria do crime, nós vamos tratar na oportunidade correta, mas é preciso que vocês entendam isso, porque o direito penal ele não é algo simples. É preciso, quando a gente for estudar aqui a teoria do crime, nós vamos fazer uma conta do seguinte, ó, nós só vamos mergulhar 45% da nossa capacidade. Por quê? Nós temos que voltar. Lembrando que nós estamos falando de 100%. Né? Nós estamos falando de 100% da nossa capacidade de respirar. Mas por que, professor, só 45? 45 mais 45, 90. E a nossa margem de segurança? 10%. É o que nós vamos fazer no direito penal, quando a gente for tratar de alguns assuntos aqui da parte especial, e nós vamos ter que dar um enfoque na teoria do crime. Só que o que acontece? Para que a gente entenda, hoje nós não vamos falar de parte especial, eu vou exemplificar também, vou expressar aqui para vocês também que é o seguinte, para que a gente consiga compreender o corpo, que é a parte mais importante, que apesar de não estar descrita nos editais, ela é cobrada, porque, como eu disse, quando a gente trabalha com parte especial, a gente tem que entender a teoria do crime. A gente começa a construção do direito penal de uma boa base. E aqui está a teoria, teoria da norma. Teoria da norma, que é a parte principal que tem constado nos editais aí, sobretudo quando eles falam de noções ou noções de direito penal, a gente fala lei penal, conceitos, princípios, lei penal no tempo, aplicabilidade da lei penal, interpretação da lei penal. Tudo isso é base para que a gente faça a introdução no corpo e no corpo e nos membros, né? Enfim, daqui para cá, cabeça, corpo, membro, mas enfim, vamos falar hoje de teoria da norma. Primeiro é o seguinte, hoje nós vamos dizer aqui que nesse primeiro encontro nosso, eu resolvi intitular de Introdução ao Direito Penal. Vamos lembrar que nós estamos falando aqui para uma galera que está se preparando, mas falar de introdução, falar de conceitos, nunca é suficiente. Bom, primeiro é importante dizer o seguinte, o direito penal ele possui basicamente 3 tipos de conceitos. Né? Ele tem o aspecto formal, o aspecto material
e o sociológico. Essa parte aqui, sociológico, a parte um pouquinho mais teórica, mas eu queria que vocês quiserem anotar, vamos lá. O que é o aspecto formal, né, do conceito de direito penal? O direito penal é o conjunto de normas que qualifica certos comportamentos humanos como infrações penais, define os seus agentes e fixa as sanções. Formalmente quer dizer o quê? Aqui é uma definição, há, por parte do direito penal, nesse aspecto do seu conceito, uma definição dos atores, que são os agentes, e as sanções. Porque, grosso modo, a lógica de Kelsen diz que o seguinte: o direito é a subsunção do fato à norma, ou seja, nós estamos tratando de um evento do mundo natural, ou seja, da nossa convivência em sociedade adequada à lei. E aí, norma é lei em sentido lato, ou seja, lei no sentido amplo. Então, no aspecto formal, o conceito de direito penal, ele define atores e sanções. Já como aspecto material, direito penal refere-se a comportamento considerado altamente reprovável dentro do nosso contexto social. Então, aqui nós estamos falando de reprovabilidade. E aqui eu quero fazer um paralelo. Aí vamos dizer assim, ó, primeiro, a lei e o direito se presta a um papel. Eles andam atrás da nossa sociedade. Isso por quê? Porque não existe tratamento normativo para algo que, para a nossa sociedade, não serve para nada. Vou exemplificar. Não existe legislação sobre ocupação no solo lunar. Porque não existe ninguém lá. Talvez até ocorrerá daqui a algum tempo, quando para lá formos. Mas, por enquanto, nós não estamos habitando a Lua. Então, a gente não tem que criar um regramento para o uso, parcelamento do solo lunar. Daí, eu volto a reafirmar. O direito só se presta a regular situações já ocorridas na nossa sociedade. E o direito penal, sobretudo, ele se presta a regular, né, a trazer regras mínimas para um convívio pacífico na sociedade. Daí essa ideia de reprovabilidade. Nós só vamos legislar sobre algo que é reprovável, sobre algo que é repulsivo, sobre algo que incomoda a nossa convivência social. Caso contrário, não existe a necessidade de criarmos uma regra para dizer, olha, tal conduta constitui uma ação ou um comportamento humano reprovável, ao qual, caso haja a prática dessa ação, teremos uma sanção. E aí nós não estamos falando só de pena, a gente tem que falar de sanção, porque a sanção vai muito para além da pena. Bom, então, no aspecto formal, em seu conceito, o direito penal define atores e sanções, no seu aspecto material ele fala de reprovabilidade, condutas reprováveis. Então, daí, isso já nos indicia alguma coisa. O direito penal não está aí para regular tudo. Porque hoje, mais adiante, nós vamos falar de um conceito que é uma ideia de direito penal mínimo. O direito penal não se presta a tratar todo o nosso convívio social gerando limites. Ele limita algumas sanções. Até porque, quando nós estamos falando de direito, e aí eu vou chamar a atenção de vocês para um fato interessante. Olha, quando a gente fala, né, vocês que estão estudando aí, está lá no direito constitucional, o sistema de freios e contrapesos, check and balances, né, que diz o seguinte: os poderes são independentes e harmônicos entre si e eles se regulam, eles se equilibram. A ideia não é nova. A ideia surge lá
no histórico do direito penal. Porque quando a gente fala de direito penal, nós estamos dizendo do segundo momento, tá? Um segundo momento. Porque muito antes do direito penal, o que deve regular a nossa convivência em sociedade são nossos freios morais. Porque não é preciso existir uma norma dizendo é proibido subtrair para si coisa alheia móvel. Está lá no artigo 155, nomen iuris, furto, para que uma pessoa deixe de lançar mão sobre o patrimônio de outro. Não é preciso existir uma regra escrita para saber que isso é proibido. Os nossos freios morais deveriam ser capazes de nos vedar à prática dessa conduta. Só que isso não acontece para todo mundo. Infelizmente, mesmo para algumas, mesmo tendo ali a norma, a regra escrita, que é proibido subtrair para si coisa alheia móvel, alguns indivíduos ainda optam por praticá-la. Está aí o fato dos crimes contra o patrimônio serem, né, uma das incidências penais de maior quantidade na nossa lida diária com o direito penal. Lá na delegacia, que chega lá muito é crime contra o patrimônio. Né? Se bem que agora não, está chegando muito lá, Lei Maria da Penha, mas isso aí é pauta para um outro momento. Mas vamos lá. Então, vamos dizer, o direito penal, então, está num segundo momento, porque os nossos freios morais deveriam já ser suficientes para que nos limitassem na prática de ações que causam reprovabilidade social. E no terceiro aspecto, que é o aspecto sociológico ou dinâmico, né, o direito penal é um instrumento de controle social para melhor harmonia e convivência entre as pessoas na sociedade. Então, é muito isso. Né? Olha a finalidade. Lembrem dessa palavra finalidade, e eu vou escrevê-la aqui, porque daqui a pouco nós vamos falar de algo muito interessante também. Finalidade. Isso aqui é uma palavra importante para nós no direito penal. Mas, então, no primeiro momento, o conceito no aspecto formal traz atores e sanções, no aspecto material, a questão da reprovabilidade, e ele como instrumento do controle da nossa convivência social. Né? A manutenção da paz, em geral, ele não deveria depender da existência de um direito penal, ou seja, de uma norma. Por isso eu estou dizendo aqui, já falei que o que deveria ser suficiente para regular a nossa boa convivência em sociedade deveriam ser os nossos freios morais. Mas, enfim, o direito penal está aí para suplementar essa nossa convivência. Eu quero fazer uma diferenciação aqui, e dentro dessa ideia que nós já passamos, né, aqui do conceito, poxa, acabei apagando a finalidade, do nosso conceito inicial do direito penal, fazer uma diferenciação entre direito penal, criminologia e política criminal. Política criminal, vocês entenderam aqui. Vamos lá. São coisas distintas. Primeiro, pelo seguinte, o direito penal, que aqui está, ele analisa, tá, os fatos humanos que resultam em crime ou contravenção. Então, a prioridade do direito penal é a geração da norma, tá? A regra. A regra, qual regra? Da ação humana que tem uma finalidade, que é evitar a reprovabilidade dentro do nosso contexto social. Já a criminologia, tá, é uma ciência, né, empírica que estuda o crime, princípios, vítima, comportamento. Para a criminologia, o que é importante é o fato e os seus elementos. Então, aqui, a criminologia está preocupada com a vítima, com o autor, com o comportamento social que gerou a conduta, né, o comportamento social que é a conduta reprovada pela norma.
Já a política criminal trabalha com estratégias como forma de controle da criminalidade. Para a política criminal, o que é importante é o valor. Olha como são distintos. Norma, fato e valor. Todos três se complementando, todos três com um único objetivo, finalidade. Qual? Igual, paz social. Esse é o jogo. Está aqui, ó, que é paz social. Lembra que o direito penal ele vem suplementando o que os nossos freios morais não são capazes de deter? Então, a função do direito penal ela é suplementar, para gerar paz social. Eu volto a dizer aqui para vocês, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui. Ó. Isso aqui é a chave. A chave está na finalidade. E quando eu falo a chave, é verdade. Acreditem, tenham fé. Vamos fazer um paralelo aqui com vocês. Olha, importante, eu não sei se o professor Davi abordou isso com vocês na última aula que ele deu aí sobre formas de estudo e tal. O que é legal fazer? Olha, lembrem sempre, estudos já demonstram que a capacidade do ser humano de manter a sua concentração, ela vai ao auge em torno de 45 a 50 minutos. Então, para que você tenha rendimento, é preciso, é necessário que você mantenha um controle desse seu tempo de estudo. Posso dizer para vocês aqui o que aconteceu comigo, particularmente? Eu, quando estudava, eu particularmente, a cada 45 minutos, eu dormia, sono profundo. Eram 10 minutos de sonho, sonhava. E voltava com 10 minutos, sem o despertador tocar, e pau na máquina de novo. Com isso eu conseguia, né? E olha que não estou dizendo aqui que nós vamos falar de utopia nem ufanismo, não. Tá? Nós vamos falar aqui de realidade. Lógico que não foi durante todo o meu período de preparação. Mas, nos meus momentos em auge de preparação para concurso, conseguia aí 12 horas de estudo tranquilamente. Tranquilamente, 12, 14 horas, mas sempre com essa metodologia. Então, lembrem, como nós estamos fazendo um treinamento, eu vou fazer o desenho de novo aqui, ó. Será que vai? Aqui vai, né? Mergulho de profundidade, a gente não começa mergulhando 80 metros. A gente começa com 1, depois passa para 2, depois passa para 5 e vai treinando. Por quê? Eu, particularmente, não gosto da ideia de dizer assim, professor, saiu o edital, vou estudar. Dá muito certo? Não. Tem que fazer base. Lembra que nós desenhamos aqui base? É preciso ter base. Se você tiver uma boa base, aí sim. Aí você pode buscar um enfoque no edital. Mas você precisa ter base. E para ter base é preciso, antes de mais nada, fazer seleção. Eu digo assim, vocês não vamos conviver muito aqui, da agora para diante, né? Espero eu. Eu não dou conselho para ninguém. Eu dou toque de elegância. Pode ir lá na rede social lá que vocês vão ver que é toque de elegância. Sempre eu posto lá algumas informações importantes, são toques de elegância. Por quê? Porque é o seguinte, a gente tem que entender que você tem que saber para onde caminhar. Né? Camões já dizia, navegar é preciso, viver não é preciso. Não de necessidade, e sim de precisão. Você precisa descobrir que caminho você quer trilhar. E aí, quando eu digo que caminho você quer trilhar, você tem que entender que concursos que eu vou fazer. Eu vou fazer carreira estadual? São carreiras policiais? Nós estamos num nicho. Carreiras policiais. Não, eu vou estudar carreiras jurídicas. Outro nicho. Dentro desses dois, nós temos aqui, são concursos estaduais? Positivo. Não, são concursos federais. Já mudou. Ou então, eu vou fazer carreira fiscal. É outro patamar. Não, eu vou para trabalhista. Aí mudou tudo. E as pessoas, e muitos dos nossos, se perdem nas escolhas. Porque
O nosso amiguinho Vivente lá começa. Ô, Vivente, você está estudando o quê? Não, vou fazer carreira policial. Aí ele começou hoje. Aí daqui 2 meses, não, mudei. Agora eu estou na fiscal. Ah, não, mudei, não. Agora eu vou para o trabalhista. Não, agora eu vou para a carreira federal. Não vai evoluir. Não vai dar certo. Minto, desculpa. Talvez até possa dar certo. Só que você vai ser exceção da exceção, da exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Entenda, é preciso que você saiba o que você quer. Que caminho eu quero trilhar? Eu vou dizer da minha preparação, coisa rápida. Eu estudava conteúdo, carreiras estaduais, carreira jurídica, carreiras estaduais. Mas eu mirava no cronograma mais abrangente. Juiz, promotor, delegado, defensor. E aí, lembra quando eu disse para vocês que a gente tem que criar estratégias? Pois antes de ser delegado de polícia, eu fui oficial de justiça também. E fui aprovado em uma série de outros concursos, de procuradoria, de junta comercial, de concessionárias de energia, de municípios. É estratégia. Mas a preparação com relação ao conteúdo, a base, era o mais. Porque quem faz mais faz o menos. Então, está aí um toque de elegância. Defina que tipo de carreira você quer fazer. E aí está o Monster. Vai lá no Monster. Ó, vou fazer o curso Monster, vou escolher lá a matéria carreiras policiais. Pega firme. Vai te dar lá, vai estudar. Penal, processo, constitucional, administrativo, informática, português. A redação vai pegar. Está aí o Enem, que não deixa mentir. A diferença é a redação. E eu vou dizer, ó, escrever não é fácil não, hein? Não é nada fácil. Vamos embora, vamos seguir. Vamos falar agora, né, nós fizemos do conceito da missão do direito penal. O direito penal tem uma missão importante, nós vimos aqui, né? O conceito já diz. Mas ele tem uma missão imediata, ou indireta, e imediata. Um toque de elegância aqui, tá? Seguinte, direito penal não tem esse negócio. Não, professor, mas é tipo que nem, é parecido. Não é parecido. Não é parecido. Causa exculpante não é a mesma coisa que causa justificante. Parece, não é. Se atenha aos nomes, às nomenclaturas. Sejamos técnicos, porque a sua banca examinadora ela é técnica, e ela vai te pegar no nomezinho. Então, mediato e imediato, tomem muito cuidado. Mediata. Uma causa mediata é uma causa indireta, né? Na verdade, vamos lá. Quando a gente fala de causa mediata, a gente está falando aqui de uma causa que gera controle social. O objetivo é controle social. E aí é importante dizer sobre uma natureza desse controle social. É um controle amplo, absoluto? Não. Ele é um controle limitado. Até porque nós temos que dizer aqui que nós vivemos um Estado democrático de direito. São coisas totalmente diferentes. O Estado de Direito, o Estado democrático, o Estado democrático de direito. O Estado de Direito ele cria a regra. O Estado democrático, a regra é criada com a coparticipação de todos. Democracia, poder de todos. E o Estado democrático de direito é aquele onde ele faz a regra, mas o próprio Estado também é submetido à regra. Ele também tem que obedecer a regra. Então, por isso, há essa limitação do direito penal em regular algumas ações da nossa sociedade. Até por quê? Porque pelo contrato social, nós deliberamos, nós contratamos com o Estado de forma tácita de que ele é o responsável por cuidar de nós. Então, mas com limite. Não vai ser de forma irrestrita, não. Porque o Estado não deve se prestar, por exemplo, a regular o que você almoça, você janta e como você dorme. Não é a função do direito. Certo? Então, lembre-se, forma imediata. O objetivo é o controle social, né, mas há uma limitação. E, de forma imediata, existem duas correntes. E aí, aqui está o pulo do gato. Lembra que eu falei de finalidade? Vamos falar aqui rapidinho de uma coisa que eu acho assim, de suma importância, mesmo fazendo carreiras policiais,
nós não podemos deixar de falar, doutor, professor, mas não está, doutor Jorge, mas não está lá a teoria do crime no edital. Mas aqui, quem sabe teoria do crime entende o mecanismo do direito penal. Se não entender o mecanismo, vira decoreba. Também não acredito que dê muito certo, porque você vai até a página 2. Qualquer variação diferente, você vai se perder. Então, por isso eu digo, bato na tecla, conhecer o direito penal a fundo, profundidade, é a chave. Teoria do crime em profundidade é a chave. Mas vamos lá fazer uma digressão rápida aqui, quero ver se vocês conseguem me acompanhar. Bom, quando a gente fala de missão de direito penal, deixa eu pegar esse lado aqui, nós falamos de uma evolução. Tá? Bom, no primeiro momento, nós tivemos lá a teoria causal clássica. No segundo momento, a teoria kelseniana. No terceiro momento, teoria finalista da ação. Depois, quarto momento, teoria social da ação penal. E, em quinto lugar, a teoria funcionalista da ação. Professor, o que é isso? Não entendi, boiei. Entendeu ou boiou? Vem comigo.